Bom dia a todos. O meu nome é Catarina Maurício Nunes E o meu nome é Inês Cristina Costa. e nós somos nutricionistas estagiárias na Vitaminos e hoje trazemos um tema diferente e novo, intitulado de Como posso ter um papel ativo na promoção de hábitos alimentares saudáveis junto dos meus alunos. Temos como objetivo sensibilizar-vos para a necessidade de abordar temáticas dentro da alimentação saudável diariamente e também facilitar essa abordagem com a oferta de ferramentas e diferentes materiais que realmente contribuam para a mesma. Sabemos hoje que a alimentação na infância e na adolescência tem realmente um papel muito determinante naquilo que é o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. E porquê? Porque é neste período em que elas vão moldar os seus gostos, as suas preferências alimentares e também programar a sua saúde futura. Portanto, a alimentação deve realmente proporcionar um crescimento e um desenvolvimento saudável. E também é ser adequado ao desenvolvimento de novas aprendizagens naquilo que é o seu meio escolar. Portanto, uma nutrição adequada nestas idades vai realmente criar a base para uma vida adulta saudável. Temos visto que com a crescente globalização, os hábitos alimentares saudáveis das nossas crianças têm vindo a ser alterados. Isto porque os pais passam menos tempo em casa e as crianças acabam por ter uma maior facilidade em adquirir refeições pré-embaladas, pré-feitas e muitas vezes de menor valor nutricional. Ou seja, a oportunidade de aprender e desenvolver competências culinárias em casa tem estado em constante declínio e isto leva a que as crianças acabem por não adquirir as aptidões básicas para a prática de uma alimentação saudável. O Programa Nacional para a Promoção de uma Alimentação Saudável definiu então a escola como local privilegiado e decisivo para a promoção da saúde, ensino e prática diária de uma alimentação saudável e de atividade física. Ou seja, as escolas realmente constituem um local indicado para a realização de intervenções no âmbito de uma alimentação saudável. E por essa razão, também a Organização Mundial de Saúde defende que as intervenções de educação nutricional devem realmente ocorrer desde muito cedo na vida do indivíduo, de forma a conseguir prevenir ou reverter qualquer efeito nefasto na saúde que tenha sido provocado por maus hábitos alimentares. A educação nutricional pode ser definida como qualquer experiência de aprendizagem que venha facilitar a adoção de comportamentos alimentares que tragam benefícios para a sua saúde. E esta mostra resultados positivos tanto na melhoria de conhecimentos e de competências, como na alimentação e nos níveis de atividade física em crianças em idade escolar. E é através da educação nutricional que nós vamos alcançar níveis adequados de literacia alimentar, que engloba aptidões como planear, gerir, selecionar, preparar e consumir alimentos consoante as necessidades individuais. Isto vai influenciar os hábitos e as escolhas alimentares e o bem-estar físico e emocional das crianças. Na promoção de hábitos alimentares saudáveis, o papel do professor não difere muito daquele que normalmente já é por si protagonizado como fonte de conhecimento. Ou seja, então, passar os conhecimentos e as competências através desta educação nutricional, de forma a permitir a aquisição de atitudes, competências e conhecimentos que vão capacitar as crianças e os adolescentes para a prática de escolhas alimentares mais saudáveis ao longo de toda a sua vida. Portanto, vai resultar na otimização da saúde global de cada indivíduo. E é neste sentido que nós trazemos até vocês aquilo que são os conhecimentos e noções básicas de nutrição que podem depois ser aplicadas em contexto de sala de aula. Comecemos por falar da famosa roda dos alimentos. Esta é uma representação gráfica que nos ajuda a escolher e a combinar alimentos que devem fazer parte do nosso dia a dia. E de uma forma simples, a roda transmite-nos as orientações para uma alimentação saudável e diz-nos que a nossa alimentação deve ser completa, que devemos comer alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos, deve ser equilibrada, devemos respeitar o tamanho dos grupos da roda dos alimentos e comer mais dos grupos maiores e menos dos grupos menores, e deve ser variada, ou seja, dentro de cada grupo devemos variar nos alimentos que escolhemos, tanto diariamente, semanalmente e até consoante as épocas do ano. A roda dos alimentos está dividida em 7 grupos e os alimentos são agrupados entre si com base nas suas características nutricionais semelhantes. Comecemos então por falar do maior grupo da roda dos alimentos, o grupo dos cereais e derivados de tubérculos, que segundo a roda devemos então consumir entre 4 a 11 porções diárias deste grupo. De seguida temos então o grupo dos hortícolas, do qual devemos então consumir entre 3 a 5 porções diárias. E depois temos o grupo da fruta, em que as porções recomendadas diárias são entre 3 a 5. Depois temos também o grupo dos laticínios, em que devemos consumir entre 2 a 3 porções diárias. O grupo da carne, pescado e ovo diz-nos que devemos consumir entre 1,5 porção a 4 porções e meia, e o grupo das leguminosas entre 1 a 2 porções. O menor grupo da roda dos alimentos é o das gorduras e dos óleos, e devemos consumir entre 1 a 3 porções por dia.
Por fim, mas não menos importante, temos a água que se encontra no centro da roda. Sabemos que a água deve ser a nossa bebida de eleição no dia a dia e as recomendações ditam que devemos beber diariamente no mínimo 1,5 litro de água. Como reparamos, então, a roda estipula intervalos de porções. Esse intervalo de porção deve ser adequado às necessidades individuais de cada um. Ainda assim, o que a roda nos preconiza é que crianças entre 1 a 3 anos devem reger pelos limites inferiores desse intervalo de porção, enquanto que homens adultos e rapazes adolescentes o devem fazer pelos limites superiores. A restante população deve então reger-se pelos valores intermédios. Também é de reparar que a roda não contempla todos os alimentos existentes. Porquê? Porque a roda apenas contempla aqueles alimentos que devem realmente fazer parte da nossa alimentação diária, ou seja, que devemos consumir todos os dias. Assim deixa de fora tudo o que for alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, por exemplo, produtos de pastelaria, produtos de charcutaria, produtos altamente processados. Esses alimentos devem então ser evitados e consumidos apenas em dias de festa. Com base nas noções básicas de nutrição e na evidência científica, foi possível resumir as recomendações alimentares em 10 pontos-chave que podem e devem ser debatidos em sala de aula. O primeiro, e muito conhecido, é que devemos sempre iniciar o nosso dia-a-dia com um pequeno almoço, que deve ser saudável e equilibrado. Depois, devemos fazer 5 a 6 refeições diárias com um intervalo de 3 horas entre elas, não devendo exceder as 3 horas e meia. Devemos também iniciar sempre o nosso almoço e jantar com uma sopa e consumir pelo menos 5 porções de hortofrutícolas diariamente. Devemos também evitar o consumo de snacks hipercalóricos que tenham elevado teor de sal, açúcar e ou gordura. Devemos também consumir laticínios diariamente, respeitando sempre as porções que são recomendadas pela roda, tendo em atenção que no caso de existir alguma intolerância ou alergia, estes devem ser evitados. Devemos também mastigar muito bem os alimentos e realizar as nossas refeições num ambiente calmo. Beber cerca de 1,5 litro de água diariamente, que equivale sensivelmente a 8 a 10 copos de água, e por fim fazer aquilo que a nossa roda nos preconiza, uma alimentação completa, variada e equilibrada. Então, mas como é que podemos transmitir às nossas crianças a importância da realização das refeições? Devemos salientar que uma alimentação adequada lhes vai permitir ter energia para fazer as atividades do dia a dia e alguma atividade que elas mais gostem de fazer, como um desporto que pratiquem, e assim vão manter o seu corpo saudável e forte. Então, mas como é que devem ser constituídas as refeições? Comecemos pelo pequeno almoço. O pequeno almoço é a primeira refeição do dia e por isso é uma das mais importantes, porque nos vai dar a energia necessária para iniciar o nosso dia. O pequeno almoço deve ser constituído por alimentos dos grupos dos laticínios, dos cereais e derivados e tubérculos e da fruta. Quando falamos do almoço e do jantar, devemos ter em conta que estas devem ser refeições completas e devem ser sempre iniciadas com um prato de sopa. Portanto, devemos depois então o prato principal repartir em duas metades. Uma metade para hortícolas crus ou cozinhados e a outra metade repartida entre o grupo da carne, pescado e ovos e o grupo dos cereais e derivados de tubérculos. Preferencialmente, devemos sempre acompanhar esta refeição com água e ter como sobremesa uma peça de fruta. Em relação aos lanches, estes são muito importantes para manter os nossos níveis de energia ao longo do dia e devem ser constituídos por 3 grupos: cereais e derivados de tubérculos, laticínios e pelo grupo da fruta. E devemos ter sempre em atenção também aos métodos de confecção utilizados na realização de cada uma destas refeições. Cozinhar os pratos de uma forma saudável é realmente imprescindível para conservar o seu valor nutricional. Embora a constituição das refeições pareça ser algo fácil de cumprir, estas nem sempre são realizadas de acordo com as recomendações, e em Portugal ainda existe uma grande inadequação do consumo de hortofrutícolas nas camadas mais jovens, o que pode ser um grande determinante no aparecimento de doenças crónicas. As recomendações de hortofrutícolas ditam que devemos consumir pelo menos 5 porções ou 400 gramas. E como é que podemos atingir estes valores? Podemos iniciar o almoço e o jantar com um prato de sopa ou, em alternativa, consumir meio prato de hortícolas crus ou cozinhados. E podemos completar as nossas refeições, como o pequeno almoço e o lanche, com fruta. Como referimos anteriormente, a água deve realmente ser a nossa vida de eleição e por isso mesmo deve estar presente em todas as nossas refeições. Ela desempenha um papel muito importante naquilo que é o funcionamento e bem-estar do nosso organismo e por isso mesmo devemos consumir cerca de 1,5 litro de água por dia, que corresponde sensivelmente entre 8 a 10 copos de água. Cerca de 80% do nosso cérebro é constituído por água, logo, um estado de hidratação, ainda que muito ligeiro, pode realmente afetar tarefas, como estudar ou brincar, e por isso mesmo devemos ingerir a água ainda antes de termos qualquer sensação de sede. E o consumo de água deve ainda ser maior em situações de cansaço, dor de cabeça, quando praticamos atividade física, em alturas de maior calor e até em alturas de doença.
Tão importante como saber a parte teórica é também meter as mãos na massa e por isso devemos pegar nos mais jovens e levá-los connosco para a cozinha. Para isto existem algumas regras básicas de higiene que eles devem ter presentes. Uma delas é lavar muito bem as mãos antes e durante o processo e sempre que se encontrem visivelmente sujas. Deve-se usar sempre avental e usar o cabelo apanhado. Deve-se limpar a bancada antes, durante e no final da utilizar para a manter higienizada. Evitar utilizar os mesmos utensílios para diferentes alimentos e evitar também misturar alimentos crus com alimentos cozinhados. E também os hortofrutícolas devem sempre ser lavados antes de serem consumidos ou cozinhados. É importante também referir que uma criança deve estar sempre acompanhada quando vai e supervisionada quando está na cozinha. E falando de um estilo de vida saudável, de uma alimentação saudável, é obrigatório também falar da atividade física. E hoje em dia as nossas crianças são muito confrontadas com atividades sedentárias e que podem realmente contribuir para o desenvolvimento de excesso de peso e de obesidade. Passam muito tempo à frente de ecrãs, seja nas aulas, seja a jogar videojogos, a ver televisão, etc. E temos como definição de atividade física qualquer movimento corporal que implique uma contração dos músculos e que nos obriga a gastar mais energia do que aquela que gastaríamos se estivéssemos em repouso. A Organização Mundial de Saúde preconizou então umas recomendações de atividade física para a faixa etária dos 5 aos 17 anos, como a atividade física mínima diária de 60 minutos por dia. Sendo que 20 a 30 destes minutos devem ser então uma atividade mais vigorosa, como correr, saltar a corda, andar de bicicleta, e depois então 2 a 3 vezes por semana devem ser praticados exercícios que aumentem a força muscular e a flexibilidade da criança. Por fim, queremos falar-vos do conceito de insegurança alimentar, que designa situações em que o acesso ao alimento é reduzido, insuficiente ou inadequado do ponto de vista nutricional. Pelo contrário, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas, em qualquer momento, têm acesso físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e adequados que permitam satisfazer as suas necessidades individuais. Estados de insegurança alimentar são muitas vezes associados a baixos níveis de aproveitamento escolar e a riscos para a saúde física e bem-estar emocional da criança ou do adolescente. E por isso é mesmo importante conseguirmos manter uma atitude vigilante para possíveis situações de insegurança alimentar e que muitas vezes podem passar despercebidas. A criança refere-se ter esquecido do lanche, não ter tido tempo para tomar o pequeno almoço, às vezes aparência ter fome, algum cansaço, até uma certa sonolência, e podem realmente constituir sinais de alerta para possíveis situações de insegurança alimentar. Contudo, é muito importante também manter o espírito crítico, conseguir entender quando é que a frequência da ocorrência dessas situações já é preocupante e quando não é. E, portanto, às vezes é preciso falar com a criança, tentar perceber como é que é o seu ambiente familiar e sempre tentar entender se realmente há motivo de preocupação ou não e depois então tomar as medidas que sejam adequadas sempre no sentido de ajudar aquela família. Estamos assim a chegar ao fim da nossa sessão e esperamos ter transmitido a importância de uma educação nas áreas da alimentação e da nutrição e que agora sim se sintam com ferramentas para poderem transmitir também estes conhecimentos aos mais novos. Devemos sempre incentivar estilos de vida saudáveis que incluam uma alimentação saudável e a prática de exercício físico regular e assim prevenir o aparecimento do excesso de peso, da obesidade e de todas as outras doenças que venham associadas a estas. Dizer-vos também que vão receber um booklet que tem todas as temáticas que falámos aqui de uma forma muito esquemática para que seja uma fácil ferramenta de acesso caso tenham alguma dúvida e também diversas atividades que nós preparamos que podem ser realizadas tanto em sala de aula como fora dela e que podem passar aos vossos alunos. Esperamos que tenham gostado. Em caso tenham alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos. Podem fazê-lo através do nosso e-mail info@vitaminos.pt ou através das nossas redes sociais da Vitaminos. Dizer-vos então por fim que junto com os materiais enviamos um questionário de satisfação para o qual agradecíamos que respondessem, uma vez que as vossas respostas são importantes para avaliarmos o impacto e a importância desta sessão. Estamos gratas pela vossa atenção. Obrigada. Adeus. Obrigada.